Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Hugo Moraes, eu sou zootecnista e eu falo aqui nesse canal sobre ranicultura, o cultivo comercial da Ranturo. E hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre metamorfose, esse evento de grande mudança, de grande impacto na produção por qual a Ranturo passa, né? E tudo ao redor nele, todos os pontos que o produtor precisa ficar atento ou não para passar com sucesso por essa fase. Então, bora conhecer um pouco mais sobre a metamorfose? Bom, antes de entrar nos principais pontos envolvendo a metamorfose, vamos entender um pouco o que é esse processo. A palavra metamorfose significa grande mudança na forma, né? E é um método pelo quais as principais espécies de anfíbios usam para adaptar o seu corpo, que antes era adaptado ao ambiente aquático, para o ambiente terrestre agora, né? Essa é a principal característica dos anfíbios. Em um determinado momento da vida, sair do ambiente aquático e passar para o ambiente terrestre. E muitos anfíbios usam a metamorfose, nem todos. Algumas espécies não usam metamorfose, mas a maioria sim. E principalmente a Ranturo, que é a nossa espécie aqui de interesse. Então, como que é a classificação da metamorfose da Ranturo no caso? Ela é dividida em duas fases. Uma é denominada pré-clímax de metamorfose, que é quando o girino expõe o par de patas anteriores, e a segunda fase é determinada clímax de metamorfose, que é quando o animal expõe o par de patas anteriores, né? O pré-clímax de metamorfose é uma espécie de preparação para o processo, tá? O clímax de metamorfose já é a metamorfose propriamente dita, né, com todos os eventos ali de mudanças que o animal vai passar para ter o seu corpo completamente adaptado ao ambiente terrestre. Então, são essas duas fases da metamorfose, pré-clímax de metamorfose e o clímax de metamorfose. Bom, e durante o processo da metamorfose, né, muitas mudanças acontecem, mas eu vou destacar para vocês aqui as principais e os pontos de intervenção que o produtor precisa fazer para passar bem pelo processo. A primeira é quanto à alimentação, né? O girino ele é um animal onívoro, ou seja, se alimenta de animais e de plantas. A rã adulta é um carnívoro estrito, né? Então ela se alimenta de animais. E para essa mudança, para se adaptar a essa mudança, existe um retrabalhamento do trato gastrointestinal, uma reforma, assim dizendo, né? Porque o animal precisa de novos aparelhos enzimáticos, né? Tem aparelhos enzimáticos que ele não vai precisar mais, então precisa ter esse retrabalhamento. Então não tem como o animal se alimentar durante essa reforma, né? Então, assim que se estabelece o pré-clímax de metamorfose até o final do processo, o animal não se alimenta, que dura um período ali de 8, 9, 10 dias. Então, o animal sobrevive através dos tecidos de reserva depositados na cauda. Durante a metamorfose, né, a cauda é reabsorvida e os nutrientes que ali estão presentes nelas são usados como fonte energética, proteica, de nutrientes em geral ali para o processo de metamorfose, porque o animal não se alimenta. Então o produtor, assim que se estabeleceu o clímax de metamorfose com o surgimento das patas anteriores, o produtor não precisa se preocupar em se alimentar até o fim do processo, né? Ele precisa colocar o animal num ambiente tranquilo, com água limpa ali à vontade, para que o animal passe bem pelo processo. Não precisa de alimentação neste período. A segunda grande mudança é quanto à respiração. Bom, no ambiente aquático, o girino se respirava através das brancas, né, para captar o oxigênio da água e sobreviver. Só que no ambiente terrestre, as brancas não vão ser funcionais mais. Então, o girino, o imago, passa a ter uma respiração pulmonar, né? Durante a metamorfose, existe um momento em que o animal vai deixar de respirar pelas brancas e passar a respirar pelos pulmões, né? E para isso ele precisa expor a sua narina para fora da água para captar o oxigênio do ar, né? Só que como a rã não tem pescoço, ele não consegue fazer isso assim simplesmente colocando a cabeça para fora da água. Ele precisa de uma superfície rígida para ele apoiar suas patas anteriores e conseguir fazer a respiração. Quando a gente está no tanque, numa caixa d'água, por exemplo, se você não oferecer essa superfície
para o animal, ele não vai conseguir colocar a cabeça para fora e respirar e vai acabar se afogando, né? Então, qual que é a solução? Para quem usa caixa d'água, o recomendado são placas de isopores, né, chanfradas, para o animal conseguir apoiar a patinha. Quem usa o tanque de alvenaria, o ideal é construir uma bancada que a gente chama como opção, que se denomina opção. É uma bancada no perímetro do tanque de alvenaria, né, que quando os animais estão em clímax de metamorfose, você deixa o nível da água rente a essa bancada, né, que aí o animal vai conseguir chegar até o nível da água, vai conseguir se apoiar ali e respirar. Bom, essas são as principais intervenções que o produtor precisa fazer durante a metamorfose. Bom, e existe uma relação tempo e temperatura para que o animal alcance a metamorfose. Não existe um tempo fixo. Por exemplo, o animal com 3 meses pós-eclosão vai entrar em metamorfose. Não. O animal, ele espera as condições climáticas e nutricionais ideais para desencadear os processos fisiológicos da metamorfose, né? Por quê? A metamorfose é um processo muito custoso energeticamente e nutricionalmente, né? Então, o animal vai esperar as condições ideais para desencadear esse processo, né? Então, existe uma relação tempo e temperatura, né? A rantura é um animal muito dependente de temperatura, né? Então, ela precisa, o organismo fica atento à temperatura para desencadear os processos. Quanto maior a temperatura, menor é o tempo que o girino vai levar para entrar em metamorfose, né? E, gente, a diferença é muito gritante, né? Então, o produtor não pode ser negligente quanto à temperatura para o girino. A diferença chega a ser de meses, né? Um girino com temperatura adequada, né, com a nutrição adequada, ali com 3 meses e meio, já desencadeia os processos fisiológicos e entra no clímax de metamorfose. Quando a temperatura não está favorável, o animal pode levar 6, 7 meses para desencadear esse processo, né? Então, existe essa relação, tempo e temperatura. E tem um outro fator que entra nessa relação também, que é o peso. Sim, exatamente, né? O peso, quanto mais demorar para atingir o clímax de metamorfose, maior será o peso do girino, né? Isso porque favorece um hormônio chamado somatotrofina quando a temperatura não está adequada, que é o hormônio do crescimento, né? O que o organismo do animal entende? Bom, como o clima não está favorável para entrar em metamorfose, eu vou acumular tecido de reserva. Simples, né? Então o animal cresce. Exatamente, o animal cresce. E gera também uma desuniformidade no lote, porque tem indivíduos que têm uma maior predisposição genética para a somatotrofina, então ele cresce mais. Tem indivíduos que crescem menos, né? Quando o clima não está favorável, isso não acontece, porque o organismo entende: opa, o clima está legal, então vamos entrar em metamorfose, não vamos crescer. Então o lote fica mais uniforme, né? Diminuindo ali o manejo com triagem dos imagos ali para evitar o canibalismo. Então, por isso que é tão importante monitorar a temperatura durante a fase de girino, né? Para você ter esse controle sobre o tempo que o animal vai levar até a metamorfose, né? E, gente, literalmente, engordar girino é jogar dinheiro fora, porque quando o girino está engordando, significa que ele não está em clima adequado para a metamorfose e está acumulando tecido de reserva. Tecido de reserva é esse que vai ser consumido durante o processo de metamorfose e não vai resultar em animais mais gordos nos pós-metamórficos. Você vai só adiar a sua metamorfose, vai acumular tecido de reserva que vai ser gastado, desperdiçado, entre aspas, durante o processo de metamorfose e não vai ter retorno para o produtor, entendeu? Por isso é tão importante monitorar a temperatura na fase de girino, né? E tomar cuidado com a ração ali durante a fase de girino para você não engordar girino e não desperdiçar essa ração que você está usando ali, que é um dos principais custos relacionados à produção, né? Bom, gente, esse foi o meu vídeo falando sobre metamorfose. Espero que tenha agregado para vocês. E
Deixe aqui seu comentário, você que é produtor, sobre a metamorfose, quais problemas que você já teve. Tem algumas doenças relacionadas também ao processo de metamorfose, mas eu não entrei aqui em questão para não deixar o vídeo tão grande. Mas se vocês quiserem, eu faço outro vídeo aqui discutindo esse assunto, né? E deixa seu like, se inscreve no meu canal e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Até mais!